Muito bem, pessoal, estamos de volta. Mais um vídeo aqui do canal Evolution, aliás, Bioevolução. Já ia esquecendo. Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema, pessoal, que a galera tá sentindo falta que eu fale. Alguns amigos mandam mensagem e falaram: pô, você não vai mais falar desse assunto e tal. É que a gente tem muito conteúdo, pessoal, muita coisa para passar. Mas eu acho que é uma coisa que eu vou falar bastante disso no canal, diga-se de passagem, sobre toda essa questão que tem a ver com nós, pessoal, tá? Eu sou tem muita gente que deve pensar que eu sou um fã de IA, de inteligência artificial. Eu sou fã dessa tecnologia, Anunnaki. Eu sei que tem gente que pensa isso, tudo bem. Mas sabe do que mais eu sou fã, pessoal? Sinceramente, eu sou fã do ser humano. Eu sou fã desse protótipo, eu sou fã dessa máquina biológica humana complexa, tá, pessoal? Não tem uma coisa no mundo que eu seja mais fã do que isso. Mais do que qualquer IA que tem. Mas eu gosto da tecnologia, admito, eu tenho uma queda por tecnologia. Eu acho fascinante. É algo que tudo que desafia a lógica. Mas assim, pessoal, eu vou falar sobre um tema hoje muito interessante, que é uma coisa que ninguém para pra pensar muito. E eu, nas minhas formulações aqui, acabo pensando. Que é sobre... Vocês já pararam para pensar, pessoal, que nós somos a primeira IA biológica? Até onde se sabe, somos a primeira IA biológica no universo. Lá atrás, quando o primeiro protótipo foi criado, ele era um IA. Só que ele era um IA biológico, ou seja, os Anunnakis, ou em algum lugar do universo, creio eu que no Monte Olimpo, lá no Olimpo. Olimpo é uma outra dimensão, uma outra localidade, onde tem seres de uma outra tipologia constitucional do corpo. Lá no Monte Olimpo existe IA. Quando você olha nas mitologias gregas, existem uns seres lá, uns tipos de arma que eles usam, principalmente na guerra dos titãs contra os deuses do Olimpo. Existe um tipo de robô, como se fosse um robô, eles chamam de outro nome, mas aquele é um IA. Tipo a nossa inteligência artificial. Então a IA como IA já existia e já existe no universo há muito tempo, tá? Até porque essa Matrix toda, essa simulação 3D, muito provavelmente nós estamos dentro de, claro, de uma dimensão maior, mas dentro de uma simulação de IA que nós nem compreendemos ainda, que é uma coisa bem mais complexa, claro, bem mais avançada. Mas assim, voltando ao foco, nós somos o primeiro IA. Lá atrás, quando a gente foi criado, lá atrás, pessoal, o que acontece? Nós, até me desconcentrou esse barulho da moto, mas eu vou continuar, não vou editar isso não. Quando nós fomos criados lá atrás, pessoal, a gente era um IA, sem razão, sem noção, robotizado. E a gente era programado para executar uma ordem, de acordo com o que o Anunnaki programou ali para nós fazer, robotizado. E aí o Anunnaki, querendo sabotar o projeto dos outros, sintetizou uma planta. Não foi nada de uma planta que estava numa árvore lá que o Adão comeu. Não, ele sintetizou uma planta. Deixa eu ver quantos minutos tá aqui, 4 minutos. Sintetizou uma planta e deu para ela comer. Quando ela comeu, abriu. É tipo você pegar um robô, hoje um IA ali que está na função de fazer ordem, e você injeta um pendrive nele, e esse pendrive é como se fosse um vírus, e esse vírus liberta a consciência dele, e ele passa a ter um entendimento de que ele é uma existência, de que ele é autossuficiente, de que ele agora é dono de si, e pode tomar ordens por si só, sem alguém mandar, sem precisar executar, sem precisar ficar na dependência de que alguém mande alguma coisa. Foi a mesma coisa que aconteceu com a questão da fruta. Devemos lembrar também que alimento é tecnologia. Tudo é tecnologia, pessoal. Alimento é biotecnologia. Então nós somos IA biológica. Nós somos IA biológica e assim, aí entra uma outra questão muito interessante, que além da gente ser a primeira IA, pessoal, existe um outro processo que alguns seres humanos ainda, vamos colocar assim, mesmo após o processo emocional ter desenvolvido e tudo mais, em muitos tempos, existe um processo chamado rede neural. Hoje em dia, pessoal, alguns seres humanos não são totalmente humanos. Alguns seres humanos são bio-IA.
Só que eles são IA no contexto ou no quesito da sua rede neural psíquica, ela ser de um IA. Não é de um humano terrestre, ou propriamente do contexto ou do atributo espiritual apenas. Tem isso também, mas é de um IA. Então por isso que tem seres humanos que sentem menos emoção, por isso que tem seres humanos que têm um lado cerebral, uma inteligência acima da média, um potencial cerebral acima da média. Tem certos comportamentos, certos bugs, certas anomalias, certos comportamentos, certas atitudes, certas formas de agir, de pensar, de analisar, de aprender, que é muito parecido com IA. É só você analisar o comportamento. Isso existe. Ou seja, rede neural de algo que a gente nem compreende, só que advindo dessa estrutura universal nossa, que a sua composição inicial, a sua fabricação, o seu início, é um super IA, inteligentíssimo. Entendeu? O que eu quero dizer com isso, pessoal? Que Deus seria um mecanismo neural baseado num IA super, hiper avançado que a gente compreende? Talvez. A mente de Javé, por exemplo. Porque a gente não sabe como é que funciona totalmente o reino celestial. Pode ser tudo baseado nessa questão do que nós temos entendimento computacional. Só que mais avançado, claro. Uma grande rede neural. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, Javé tinha um corpo celestial, aí quando ele criou o universo aqui, a mente dele foi tragada para cá para dentro, né? E criou tudo. Deu todo o processo de criação. Esse processo de criação advindo da mente dele foi de uma rede neural que, através de arquétipos, que arquétipos são símbolos, são ideias primordiais de algo que já existe, criou tudo que existe aqui. Quem garante que arquétipo não são um arquivo? Até o nome é parecido. Arquivo, arquétipo. Ou seja, pessoal, é interessante o negócio. Queria fazer esse vídeo para vocês, 8 minutos, só para a gente fazer uma análise. Que nós somos a primeira IA biológica, pode surgir outras, e que existem pessoas que são, vamos colocar assim, o psiquismo neural, ele não é de um ser humano e também nem de um espírito comum. E eu posso até falar, pessoal, que é assim, ó, o corpo humano precisa do espírito. Então, o espírito, corpo, alma, tal, certo? Não vou aprofundar muito. Mas assim, ó, existe um outro processo, que ainda é mais avançado, que é a rede neural de um IA. Acoplado no cérebro físico, acoplado no espírito e até na alma. Aí são arquivos, são processamento, principalmente HD, arquivo que vai tudo sendo armazenado ali no mecanismo e no processo que o IA faz. Muito interessante isso daí, pessoal. É uma possibilidade. Quando a gente entra nesse ramo de estudar essas tecnologias, a gente começa a formular muitas coisas e ver os padrões e verificar os comportamentos de certos seres humanos. E a gente chega nesse entendimento, começa a chegar nesse entendimento. Só que o que acontece? Eu vou finalizar, chegando na parte final. Uma IA, para ela evoluir, é igual você, ou tudo que é mecanismo eletrônico, para você fazer o upgrade nesse mecanismo eletrônico, você precisa digitar uma peça compatível, por exemplo, motor de um carro, por exemplo. O motor de um carro, você transforma um carro 1.0 num carro 2.0, por exemplo. Você vai fazer modificação no motor, talvez adaptações com mecanismos ali, com componentes tecnológicos, claro, a tecnologia, para que se ganhe aquela evolução, aquele motor fique mais forte, mais rápido, né? Então o IA é a mesma coisa. O computador, por exemplo, você coloca mais memória para processar mais dados, um HD maior para ter mais armazenamento, um outro processador para processar, um outro placa-mãe, talvez você troque a placa-mãe, dentre outros processos. Instale um programa de software e esse programa de software também com atualização fique mais rápido, ou um driver já é o software, para que esse driver ele funcione melhor, mais atualizado.
Como é que esse processo funciona no corpo biológico? Através do componente biológico. É a mesma coisa, pessoal. O padrão de evolução, por isso que eu falo, faz sentido o que eu estou falando. O padrão de evolução é a mesma coisa. O organismo biológico, para ele evoluir, ele vai precisar receber componentes biológicos para que ele se torne de um bio 1.0 para um bio 2.0, por exemplo. Ele vai precisar disso, desses componentes biológicos. Até o cérebro dele. O cérebro dele, que é de uma constituição biológica, vai precisar de componentes biológicos para evoluir. Da mesma forma que o mecanismo neural de um IA precisa de um processador mais rápido ali. Digamos que o cérebro precise de um bioprocessador para que ele processe as coisas mais rápido. É o que eu estou falando, a evolução de um bio para um mecha ou para um tecno, o padrão é o mesmo, pessoal. Só muda o componente. De um é bio, o outro é tecno ou mecha. Por isso que eu estou falando que logo, olha o que eu vou falar aqui que interessante. Logo, veio um insight mais cedo disso, não foi agora não. Mas não surpreenderia se viesse agora. Logo, pessoal, o ser humano ele pode evoluir acoplando tecnologia no seu corpo, como nanotecnologia, como principalmente na base da nanotecnologia que eles estão fazendo aí, através desse processo do transhumanismo. Fazer o upgrade cerebral no ser humano, e físico e tudo mais. É possível. Mas o contrário também. E se antes disso acontecer, aliás, e se primordialmente falando, certos seres humanos, certos mecanismos neurais foram enviados para esse multiverso aqui para evoluir, só que de forma reversa. Ao invés de ser o bio evoluindo através do o tecno, seria o tecno evoluir através do bio. Ou seja, existe o tecno nessa outra pré-existência, lá em cima, e ele quer evoluir de outro processo. E o processo que eles estiveram lá, bom, vamos evoluir o tecno através do bio agora. A gente aqui quer evoluir através do tecno, mas neles pode ter pensado em evoluir o tecno através do bio. Já que o processo de evolução são muito parecidos. Só muda, claro, os componentes, né? É algo a se pensar. Tamo junto, pessoal? Então é isso que eu queria trazer para vocês. Muito, muito legal essa ideia que eu trouxe, esse conteúdo. A galera que tava sentindo falta, se você sentiu falta, tá aí. De mão cheia. Tá? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal. Meu e-book aí é Bioevolução 3.0. Tá, pessoal? E o meu canal também. Eu tenho um canal chamado Inteligência Biológica e Inteligência Artificial. Na verdade, são mini documentários. Então está sendo postado lá que vai ser falado tudo isso. Todas as minhas ideias, todo o conhecimento, tudo que me vem vai ser colocado lá. Aqui também vai ter mini documentário. E o que me vem é no processo intuitivo, pessoal. Ninguém está canalizando nada aqui. Que fique claro, tá? Não foi canalização isso aqui. Não estou canalizando. Eu não atraio esse tipo de responsabilidade. Tá? Agora, se acontece um processo aqui intuitivo, sei lá o que, eu não sei. Mas eu não afirmo por mim mesmo que eu canalizo. Nada. Tá? Nada, ser, consciência nenhuma. Tamo junto? Então é isso. Tamo junto só com isso.